Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de clima e tempo. Vamos entender o que vem por aí. As notícias não são boas, já posso adiantar isso, principalmente para você que está no sul do Brasil. Os mapas meteorológicos secaram de novo e a gente aí vai trazer as informações, obviamente, mas torcendo para que de fato os mapas estejam errados, porque pelo menos até o final do ano a condição não é muito favorável. Ao contrário da metade norte do país, que lá sim tem uma condição muito boa de chuvas acontecendo aí nas próximas semanas. E é lá para o INMET que a gente vai agora, no Instituto de Meteorologia, Instituto Nacional de Meteorologia, para conversar com Heráclio Alves, meteorologista lá do INMET. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender o que anda acontecendo aí com clima e tempo. E acho que a notícia é essa, não é a notícia que a gente queria trazer, né, Heráclio? Mas a situação lá para o sul não tem previsão de chuva não, né? Exato, Alexandre. Um bom dia a você. E obrigado pelo convite mais uma vez, né, a você e a todos que acompanham o canal do Notícias Agrícolas. É verdade, como eu já tinha conversado antes, né, a perspectiva não está muito animadora para o Sul, pelo menos nessas últimas semanas de dezembro. Mas em algumas outras áreas, né, principalmente a porção central do país, já mostra, continua, né, uma boa condição de chuva para os próximos dias. Eu vou abrir os mapas aqui para a gente começar a entender melhor, né? Teve chuva agora recentemente no sul, não teve, Heráclio? Teve sim, são chuvas mais pontuais, Alexandre. Você vê aqui, esse aqui é o mapa das últimas 24 horas dos acumulados de chuvas sobre o país, né? Então, na região sul, teve alguns acumulados nada muito expressivo, abaixo de 10 milímetros, ali sobre o leste, sul do Rio Grande do Sul, áreas mais próximas do litoral de Santa Catarina e algumas áreas ali do norte do Paraná. E nessa faixa central do país, né, que é aquele canal de umidade, né? Não chega a ser umas acas naquela zona de convergência do Atlântico Sul, mas formou um intenso canal de umidade, né? Desde ali a região norte, cruzando aí o centro-oeste, chegando até o sudeste, com um volume bastante expressivo, né? Então, nos últimos 3 dias, chegando com acumulados aí no sul de Goiás e em algumas áreas também do Amazonas, com acumulados superando aí os 50 milímetros, mesmo que pontual, em algumas áreas ali do sul de Mato Grosso e sul também de Goiás. Mas, de uma forma geral, nós estamos recebendo relatos, né, de várias localidades de Mato Grosso do Sul e também de Goiás, com acumulados bastante expressivos de chuvas, né, com uma regularidade, uma frequência boa de dias com chuva nessa região do centro-oeste, região do Mato Piba também com uma frequência boa de chuvas, né, com uma boa regularidade ao longo desses 3 dias. Se a gente olhar o mapa dos 5 dias, você veja que é uma faixa muito bem definida, né, Alexandre, ali desde a região norte, passando pelo centro-oeste. Você vê o Mato Grosso, de uma forma geral, muito bem, uma boa contribuição, com um grande volume de chuva naquela região. Goiás e Minas Gerais também, com uns volumes bastante expressivos de chuva. E nessa região do oeste baiano, oeste e sul da Bahia, com chuvas, uma certa regularidade também, ou seja, para a agricultura está com uma boa contribuição de chuva para essa região. E o Tocantins, ali, toda a área que abrange ali a região do Mato Piba, sul do Maranhão, sul do Piauí, tem se mostrado uma boa regularidade das chuvas nesses últimos dias, Alexandre. Muito bem. Agora, ô Heráclio, onde que a chuva está agora? Tem uma imagem de satélite que a gente consegue entender, né, onde a chuva está acontecendo. Exatamente. Hoje, assim, essa sexta-feira, né, com muita instabilidade, né, em grande parte do país, mas principalmente nessa faixa que cruza ali desde o Amazonas, a Rondônia, o Acre, e aqui sobre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, hoje temos com essas duas instabilidades muito intensas, né, com duas nuvens muito intensas aqui sobre essas duas áreas, aqui do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com muitas descargas atmosféricas, com chuvas, alguns acumulados bastante expressivos já nessa região. Então, a gente vê que toda essa área central do país, até Minas Gerais, com chuva bastante. E para as próximas 24 horas, a gente espera um volume bem expressivo, principalmente aqui sobre Minas Gerais, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, com acumulados mais expressivos. E no período da tarde, Alexandre, a tendência, na medida que
a temperatura vai aumentando, né, o aquecimento diurno, essas instabilidades elas se intensificam e, consequentemente, as chuvas, né? Então, quando a gente vê a previsão para 24 horas, essas áreas mais escuras, né, que vai do verde para o vermelho, são áreas onde se espera os volumes mais expressivos. Então, quando a gente olha aquela imagem de satélite, tá bem nessa região, né, quando se espera uma chuva mais volumosa, desde aqui para todo o Goiás, o sul do Tocantins, essa metade sul de Minas Gerais, sul e leste de Minas Gerais, cobrindo o Rio de Janeiro, o norte de São Paulo, mas toda essa região central do país com bastante chuva. Nessa porção mais do Pará, também com os volumes mais expressivos, e o modelo ele mostra, às vezes, em algumas áreas ele não mostra bem a intensidade, mas a área que vai ter chuva. Então, e no decorrer do dia, essas instabilidades elas intensificam bastante aqui. Você vê que já tem esse canal aqui com essa faixa de nebulosidade, e no período da tarde ela tende a intensificar, abrangendo grande parte aqui do Tocantins, sul do Maranhão e sul do Piauí, e também até o oeste da Bahia, Alexandre. A tendência, então, é ela se movimentar em direção aí ao norte, então. Exatamente. Norte, né? Ela faz essa faixa, essa porção central. Então, todo final de tarde, normalmente, toda essa área fica bastante instável, né? Na medida que a temperatura vai aumentando, essas áreas de instabilidade elas vão se espalhando, elas vão avançando por essas outras áreas aqui do Pará, Mato Grosso e também do Tocantins. E quando a gente olha aqui para o sul, né, como eu já vinha mencionado antes, Nada de chuva, né? Nada mais chuva, então essa área mais escura, essas nuvens mais baixas, né, com poucas chances de chuva, uma chuva mais isolada, mas nada muito expressivo. A gente vê todo esse sul do Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná e todos, na verdade, os 3 estados do sul, e também já indo também para esse leste, sudeste de São Paulo. E o Nordeste, né, você vê que toda essa porção mais o sertão nordestino, aí com baixa umidade, temperatura mais alta e sem chuva. Então, esse aí é mais ou menos um panorama para as próximas 24 horas. Se a gente estender só mais um pouquinho para o final de semana, para 48 horas, você veja que ele se organiza melhor, né, nessa faixa central. Você vê que toda a região do Mato Piba, você vê que esse sistema vai avançando aqui para o Minas Gerais, essa parte centro-norte de Minas, chegando aqui ao Espírito Santo com acumulados aqui, que deve chamar mais atenção aqui no Vale do Rio Doce, de Quitinhonha, e você vê aqui nessa região do Mato Grosso do Sul, principalmente, essa parte norte do Mato Grosso do Sul, com acumulados aqui, ultrapassando aqui na casa dos 60, 70 milímetros. Então, são volumes de chuvas mais intensos distribuídos ao longo das próximas 48 horas. A gente estender um pouquinho mais para o domingo, você veja que não tem muita mudança. Fica bem concentrado aqui na região. Você veja, olha a região do Mato Piba, como está bem, uma área cobrindo praticamente toda a área com bastante chuva. O sul da Bahia, ele volta novamente entre domingo e segunda-feira, com essas pancadas de chuva mais isoladas nessa faixa mais ao sul, ali onde sofreu nos últimos dias, né, com enxurradas e muita chuva naquela região. Mas toda essa faixa da divisa com Minas Gerais, norte de Minas Gerais, ainda deve se manter bastante estável entre domingo e segunda-feira, a partir do domingo principalmente, oeste baiano, sul do Maranhão, sul do Piauí, e praticamente todo o centro-oeste e o norte. Já para o início da semana, né, você vê que essa porção central do país vai ser a região que vai ter bastante chuva, então não vai ter muita trégua em relação à chuva. Já quando vai para o sul, está aparecendo nas últimas horas esses pontinhos aqui, mas é muito isolado, Alexandre. São aquelas sistema de baixa pressão que avança aqui pelo Paraguai, chega até o oeste da região, mas tem uma situação de bloqueio aqui mais sobre o oceano, a leste da região sul, e aí impede que esse avance com mais força. Então, as frentes frias elas não conseguem avançar pelo território brasileiro, e por isso a região sul vai se mantendo aí nesses próximos dias com pouca chuva, pelo menos nos próximos dias. Se a gente olhar pelo menos um acumulado, Alexandre, eu ia pedir isso. Dias, exatamente pelo menos até sexta-feira da próxima semana, olha o que a gente tem acumulados aqui, superando aqui os 150 milímetros entre Mato Grosso do Sul, toda a região do Mato Piba, grande parte de Goiás, o norte de Minas Gerais, e essas áreas em tons de vermelho, a esse roxo, são acumuladas aí já acima dos 100 milímetros, né? Ou seja, e saber como a gente viu aí dia a dia, ela vai estar muito bem distribuída ao longo da semana. E quando a gente vai para o sul, muito poucos. Então, esse azul e esse verde mais claro são acumulados abaixo dos 20 milímetros. Então, muito pouca chuva na região sul,
no sertão nordestino. São as duas áreas onde os próximos 7 dias continua aí sendo mais castigado com essa escassez de chuva nessa região. Ô Heráclito, é interessante a gente notar que não é que não tem chuva, mas os volumes são muito pequenos, né, muito baixos, né? O que acontece? As frentes frias passam muito rápido, elas enfim, não acontecem da forma tradicional. Por que tem chuva, mas não tem chuva, mas não tem volume? Então, nós temos aqui sobre o oceano, esse sistema de alta pressão atuando aqui sobre essa costa mais a leste da região sul, e os sistemas frontais, as frentes frias, elas se formam aqui mais ao sul do continente, leste da Argentina, mas elas não conseguem avançar porque tem esse bloqueio, que é mais ou menos uma condição uma característica em anos de laninha, ou seja, tem essa situação de bloqueio ali sobre a região sul, parte do sudeste, e com isso os sistemas não conseguem ultrapassar esse bloqueio. Então, aquilo já desvia, se desloca para o oceano e mantém essa região mais seca. Por outro lado, ele organiza então, e faz alguns centros de baixa pressão aqui sobre essa porção mais central, e com isso vai organizando, com aquela circulação mais ciclônica, né, vai organizando aquelas canal de umidade ali entre a região norte e o centro-oeste. Então, é uma condição bem característica, né? Então, ele faz aquele canal de umidade sobre a região central, aquela área mais de bloqueio sobre o sul, e aqui na região mais do sertão, ainda não é o período mais chuvoso, mas mesmo assim ainda chove em algumas áreas, principalmente ali entre o norte da Bahia, Ceará e o sertão pernambucano, aquela parte mais o norte e leste da região nordeste, nós estamos dentro do período mais seco. Então, chover ali nessa época, chove pouco, mas qualquer chuva já fica um pouco acima da média, mas é uma região que normalmente ali chove menos nessa época. Apenas grande parte da Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí, é que esse período aqui da primavera, final da primavera e o verão, é quando se resiste os volumes maiores de chuvas, ou seja, um período mais chuvoso naquela região. Então, essa condição da laninha, principalmente, ela é um dos principais responsáveis por manter essa condição mais seca aqui sobre a região sul do país, Alexandre. Muito bem. Vamos estender um pouquinho mais essa previsão, Heráclito? Vamos sim, estamos aqui até a próxima semana, mas aqui quando a gente vai para até a região, ao período entre o dia 17 e o dia 25, ou seja, até o Natal, esse primeiro mapa ele mostra principalmente aqui a região sul do país, né? Com pouca chuva aqui, com acumulados aí abaixo dos 30 milímetros, principalmente que fica mais concentrada a leste da região, mas quando a gente vê de uma certa forma, no geralzão aqui dos 3 estados, pouca chuva por um período de 10 dias. Quando a gente vai na região mais central, né, toda aquela fase, como a gente vinha falando nos slides anteriores, desde a região norte, o centro-oeste até o sudeste, inclusive aqui a Bahia, você vê que a Bahia como um todo, com os volumes mais expressivos, aí, com acumulados acima dos 150 milímetros nos próximos dias, e no nordeste, né, principalmente ali o sertão nordestino, com pouca chuva também. Mas quando a gente vai um pouco mais adiante, entre a última semana de dezembro e os primeiros dias de janeiro, não tem muita mudança, apenas aquela faixa, tem aquelas baixas pressões que avançam aqui pelo oeste da região sul, ele causa alguma nebulosidade, algumas chuvas mais passageiras, mas nada muito expressivo, ou seja, com acumulados aqui inferior a 30, 35 milímetros, isso distribuído no período de 10 dias, é muito pouco, e pode ocorrer simples em 1 ou 2 dias. Então, a irregularidade durante esse período é uma das características, principalmente uma característica do Laninha, que é a irregularidade das chuvas ao longo do período. E já na região central, né, vai se mantendo essa regularidade, com a frequência maior de dias com chuvas e até dias com volumes elevados de chuvas. Então, vai ser a frequência de dias, principalmente para o setor agrícola, é extremamente importante. E nessa área, vamos ter assim, uma frequência muito grande de chuvas, com poucos dias sem chuvas, tem aquelas aberturas, mas a frequência de dias chuvosos serão bem maiores, Alexandre. Pois é, então dá para a gente afirmar que até o final do ano, pelo menos aí, pouca chuva para a região sul do Brasil, né, Heráclito? Exatamente, então não tem, vai se manter esse padrão, né, com apenas aquelas chuvas mais passageiras, mais irregulares, né, com poucos volumes, então deve se manter pelo menos até a primeira semana de janeiro
com esse padrão, Alexandre. O que não é uma informação, uma notícia muito boa para o pessoal lá não, que já começou a perder lá lavoura por falta de chuva. Então, não sei se o pessoal vai gostar muito de saber. Mas, enfim, é uma condição que a gente está prevendo aqui e é importante que o produtor esteja preparado para poder enfrentá-la também. Agora, Heráclio, a gente tem aí até o final do ano as expectativas, mas de uma forma geral, como vai ser o verão? O que a gente pode esperar, principalmente no primeiro trimestre do ano? O IMET já fez esse levantamento? Já tem essa previsão? Isso. Ontem o IMET já lançou, né, o prognóstico de verão, né? Eu vou mostrar aqui alguns mapas, pelo menos para de janeiro, fevereiro e março, né, que está previsto, né, pelo menos a princípio, o que se espera para essa estação. Então, aqui eu tenho um mapa distribuído mês a mês, né, de volumes de chuva previsto para essa estação. Então, esse primeiro mapa aqui para o mês de janeiro, a gente vê que aqui para a região sul, parte do Mato Grosso do Sul e grande parte da região sul, que com acumulados inferiores aqui a entre 250 e 200 milímetros, isso distribuído no mês como um todo. Então, de uma forma geral, o mês de janeiro, ele se mostra, em termos de anomalias, ligeiramente acima, se essa área em azul, ele mostra isso ligeiramente acima da média do mês. Então, o mês de janeiro se mostra uma condição um pouco mais favorável para a região sul. Não é muito, não é um volume muito expressivo, mas apesar de que já vem aí de um longo período de estiagem, mas pelo menos no mês de janeiro se mostra uma condição um pouco mais favorável à chuva, mas só lembrando, Alexandre, que durante o período de Laninha, durante a ocorrência desse fenômeno, a irregularidade das chuvas ao longo do período, ela é uma característica muito forte. Então, essa chuva ela pode ocorrer num curto período de tempo, em alguns dias, mas também ele pode ter uma ligeira distribuição. Então, os veranicos durante essa estação, durante esse mês, ele é muito comum também. Então, assim, o fato de ele estar previsto alguma anomalia positiva, seja de chuvas acima da média para esse mês, isso não quer dizer que ela seja muito bem distribuída ao longo do período. Quando a gente vai para as outras regiões, como, por exemplo, a região de Minas Gerais, Goiás, sul do Tocantins, ele mostra uma anomalia negativa, ou seja, com chuvas abaixo da média durante esse período. Mas quando a gente vai para os acumulados de chuvas que se espera para esse período, são chuvas aí acima de 230, 250 milímetros. Então, é um volume elevado. É um período que chove muito. Então, mesmo que você tenha uma tendência de um déficit de chuvas abaixo dessa média, mas mesmo assim, já é um período que chove muito. Né? Nós já vimos aí com algumas semanas com bastante chuvosa, então nós já vamos entrar no mês de janeiro com um solo bastante úmido, com um saldo de chuva bom. Né? Quando a gente vê em termos de anomalias, por exemplo, já no Mato Grosso, essa parte da região do Mato Piba, uma condição de chuvas acima da média. Você vê que Tocantins, uma parte do Tocantins, e esse amarelinho um pouco mais claro, a chuva em torno da climatologia. Então, a região do Mato Piba, de uma forma geral, está uma condição favorável para esse período. O que se mostra um déficit maior na região de Minas Gerais. Se a gente estender um pouco mais para o mês de fevereiro, ele se mostra em termos de anomalias, já volta mais àquela condição mais crítica da região sul, ou seja, dentro da normalidade, ligeiramente abaixo em alguns pontos, e alguns pontos ligeiramente acima. Mas mesmo assim, se a gente já vai de um janeiro que choveu pouco, né? Você vê que o mês de fevereiro já mostra aí uma condição de os volumes maiores previstos para esse período não ultrapassa os 200 milímetros, principalmente aqui no norte do Paraná e algumas áreas de Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, com acumulados aqui não supera aí os 150 milímetros. Então, é um mês que onda média já é uma média um pouco menor, mesmo assim já tem uma redução da chuva durante esse período. E em termos de anomalia, você vê que quando a gente vai para a região mais central, ele já mantém aí uma redução, principalmente aqui na região mais de Goiás, a região do Mato Piba já tem um ligeiro declínio, mas também já vão se aproximando do período que chove, já começa a se aproximar do período de estiagem. Então,
de janeiro, fevereiro, é um período que ainda chove, mas a partir de março já começa a aproximar de um período, mas já mostra uma condição um pouquinho mais preocupante, mas isso é algo que a gente já começa a acompanhar, talvez com a previsão feita em janeiro, e já começa a mudar um quadro, porque na medida que vai se aproximando também, a partir de março, o fenômeno Laninha já começa a perder força, a partir de fevereiro já começa a perder força, e talvez já possa ter alguma influência, mas mesmo apesar de que o impacto dele demora um pouco mais, mas talvez já comece a ter alguma mudança nesse período, apesar de que as chuvas já começaram um pouco mais cedo, no mês de final de outubro, novembro, e já vai se estendendo aí pelo mês de dezembro com uma boa condição de chuva. Se a gente estender um pouco mais para o mês de março ele se mostra em boa parte do país, inclusive para a região sul, algumas áreas com chuva acima da média, aqui na faixa mais a leste, mas em grande parte aqui do oeste, a região com a chuva abaixo. Mas quando a gente volta para a porção central, de novo, com anomalia positiva, ou seja, com volumes bons de chuvas, com acumulados aqui superando os 300 milímetros, principalmente em Mato Grosso, a região do Mato Piba, Goiás, com acumulados acima dos 250 milímetros em boa parte da região centro-oeste. Quando a gente vai para a região sul, esses acumulados novamente não superam aí os 150 milímetros. E aí, na região da Bahia, do sul e sul da Bahia, sul e oeste da Bahia, com acumulados aí na casa dos 200 milímetros. Então, de uma forma geral, a região sul continua sendo, mesmo tendo janeiro, com a condição mais favorável de chuva acima da média, mas mesmo assim com volume na casa dos 200 milímetros em algumas áreas, ainda é uma região que está preocupante, né? Mesmo como a gente vem aí desse longo período de estiagem, a porção central do país, em síntese, mesmo a gente tendo um ligeiro declínio das chuvas a partir entre o final de janeiro e fevereiro, ainda março se mostra um mês bastante promissor. E na medida que a gente vai avançando aí com esse dezembro e início de janeiro, com bons volumes de chuva para essa região, então seria uma área menos preocupante do ponto de vista climático, Alexandre. O problema é que, como você bem lembrou aí, como vai ser a distribuição dela, principalmente em janeiro, né? Se acontecer tudo em 2, 3 dias, não resolve nada, né, Heráclito? Exatamente, é até pior, né? Ele pode é até pior. Exatamente, porque ele pode ter uma boa resposta para uma recarga de um reservatório, mas em termos de manutenção de umidade de solo, para a agricultura, ele não resolve o problema. Não resolve. Heráclito, temos perguntas. Deixa eu ver se a gente pode ajudar o pessoal aqui. Vamos lá. Aqui no norte de Minas, as lavouras estão no período de enchimento de grãos. As chuvas vão continuar em excesso? Como eu já tinha falado, né? Então, no norte de Minas Gerais, eles vão se manter, pelo menos nos próximos 7 dias, até nos próximos 15 dias, esse norte de Minas Gerais, com mais chuvoso. Vamos ter alguma trégua aí, vamos ter algumas aberturas, mas nada assim que se caracterize como um veranico. Pelo menos até a primeira semana de janeiro, nós vamos continuar aí com essa metade norte de Minas Gerais, sul da Bahia, com uma boa regularidade das chuvas nessa região. Até em algumas áreas pode até chover um pouco, volume mais expressivo, né? Nas próximas 24, 48 horas, principalmente naquela região de Jequitinhonha, Rio Doce, na divisa ali com o Espírito Santo, pode ocorrer alguns volumes mais expressivos, mas de uma forma geral, o norte de Minas, a divisa norte de Minas com o sul da Bahia, mostra aí uma boa condição, uma boa regularidade das chuvas nas próximas semanas. Boa. Fernando Ehlers, bom dia. Na minha região, noroeste do Paraná, só fica passando nuvens. Passaram nuvens por 3 dias e nada de chuva. Tá feia a coisa, o Fernando diz aqui. Pois é, Fernando. Infelizmente eu não tenho assim, uma boa notícia para você, né? Então, como eu já mostrei, essa parte do noroeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, tem aquelas baixas pressões, né, que vão avançando ali, até forma nebulosidade, mas o ar mais seco, né, ele não possibilita, não permite que gerem as nuvens, aquelas nuvens de chuva, né? Então são muito passageiras, ele não consegue manter uma região, uma continuidade de chuva. Então aquelas chuvas que ocorrem são mais isoladas e passageiras, então não tem aquela continuidade de chuvas, aquelas chuvas mais intensas durante, pelo menos nas próximas semanas, pelo menos essa e na próxima semana, uma condição vai manter-se, infelizmente, uma região com uma certa escassez de chuva naquela área. Muito bom.
O Fagner Santos. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas. Queria saber se a chuva vai chegar na região de Tucano, no nordeste da Bahia. Então, a Fagner, na região de Tucano ali, então, na parte norte e nordeste da Bahia, mais próximo ali da divisa ali com Sergipe, Alagoas. Olha, tem alguma previsão de chuva, nada muito expressivo para aquela região. A chuva deve se concentrar mais nessa faixa centro-sul e oeste da Bahia. No nordeste do estado ali, tem sim uma previsão de chuva, mas apesar de que nesse período agora não chove tanto, são mais aquelas pancadas de chuvas, não é aquela chuva muito regular. Aquela região ali, as chuvas mais aquelas chuvas de inverno, mais a partir do mês de abril e maio, quando tem uma certa regularidade das chuvas, principalmente para a agricultura. Nessa época, as chuvas ali são mais para recarga, são aquelas pancadas de chuva e não tem uma certa regularidade. Mesmo assim, nas próximas semanas, nos próximos dias, ainda deve ter alguma pancada de chuva, mas não é tão a continuidade, tá? Se espera sim alguma chuva, mas não tem aquela continuidade das chuvas naquela região do norte e nordeste da Bahia. Boa. O Edio Leal, ele pergunta se a Zecit vai atuar no verão de 2022 no Nordeste. Olha, as condições já estão muito favoráveis, sim, principalmente a partir de fevereiro, né, que já começa a deslocar um pouco mais para sul, e ela vem se mantendo, né, numa posição climatológica durante essas últimas semanas, e a tendência é que tanto o oceano, o Atlântico, ele está numa condição favorável para que, a partir de fevereiro, ela também já comece já ter esse deslocamento um pouco mais para sul, e a condição está boa. Então, a princípio, né, até aquele aumento da precipitação a partir de janeiro, como eu já tinha mostrado na tendência climatológica, na tendência climática, né, para o mês de março, ele já mostra uma chuva acima da média ali sobre o norte do Nordeste, né, você vê essa condição aqui, esse azul, principalmente aqui nessa parte do Nordeste, com as chuvas acima da média para esse período, já pode ser assim, uma resposta da atuação da zona de convergência intertropical durante esse período. Muito bem. O meu xará, o Alexandro Camerino, gostaria de saber se as previsões de chuva para janeiro na região de Irecê, na Bahia, se vai ficar acima da média ou abaixo da média. Olha, Irecê, ele fica mais ou menos nessa parte centro-norte da Bahia. Para janeiro, ele mostra uma condição aqui mais ou menos em torno da climatologia, mas ligeiramente abaixo. Só que janeiro também é um mês e a Bahia, ele mostra, aquela região norte da Bahia, aquela região de Irecê, tem uma característica, a irregularidade das chuvas, principalmente aquela porção mais semiárida. Em termos de volumes, para aquele período, para esse período de janeiro, espera na faixa entre 200 e 300 milímetros. Pelo menos a tendência está se mostrando em torno de entre 200 e 300 milímetros nessa região de Irecê. Em termos de anomalias, ele mostra ligeiramente abaixo, mas se ele tiver uma boa regularidade, e é o que está pelo menos se mostrando para esse período, principalmente em relação à Bahia, ele está mostrando assim, uma certa regularidade, mesmo estando abaixo da média, ele mostra uma certa regularidade das chuvas ao longo do mês de janeiro. Como o Irecê ele fica um pouco mais a norte, ele pode até ter alguns dias, uma frequência de dias sem chuvas, né, alguns dias, 4 ou 5 dias sem chuvas, que é uma característica da região. Mas, de certa forma, ele está se mostrando aí uma boa regularidade durante esse mês de janeiro. Muito bom. Só para a gente encerrar, o Hugo Oliveira, ele quer saber das chuvas para o Ceará. Agora, no final do mês, chove por lá? Olha, esse final de mês, agora de dezembro, as chances de chuvas para o estado do Ceará já não... ele chove menos ali. Então, para esse período, esse final, pelo menos até o dia 25, ele mostra pouca chuva para aquela região do Ceará. No finalzinho do mês, ali entre a última semana e os primeiros dias de janeiro, os modelos estão indicando ali, sinalizando alguma chuva, mas é chuva mais isolada, não é nada chuva tão significativas durante esse período, Alexandre. Então, diria-se que tem sim alguma previsão de chuva, porém ela não é tão expressiva e uma frequência boa de chuva para esse período. Boa. Só uma última pergunta aqui, que vem lá de San Alberto, lá no Paraguai. O Miqueias está querendo saber quando podemos ver a volta da chuva para a região sul, norte e central do Paraguai. Quais as perspectivas de chuvas para os próximos meses? Olha,
Como a gente vê, pelo menos até o final do ano, a gente vê essa região do Paraguai que é muito parecida com uma condição bem característica também do sul do Mato Grosso do Sul. Então, os sistemas que avançam por essa região são aquelas áreas de baixa pressão, aquelas jatos de baixos níveis, né, que aí intensifica a nebulosidade e traz alguma chuva aqui para essa região do Paraguai também. Então, para janeiro, ele mostra uma condição um pouco mais favorável, já que a gente vê que a tendência para janeiro, aqui, principalmente dessa região mais ao sul, né, ele mostra uma condição mais favorável em algumas áreas aqui do sul, nessa região do Mato Grosso do Sul, e algumas áreas também aqui do Mato Grosso, de Mato Grosso. Então, em termos de continuidade, ele se mostra talvez algumas áreas aqui do Paraguai com uma condição mais favorável de chuva. Não seria chuvas muito expressivas, tá? Ele tem uma característica muito próxima ali da região do Mato Grosso do Sul. Então, ele deve se mostrar também uma condição de certa regularidade no mês de janeiro, mas a partir em fevereiro ele se mostra uma condição um pouco melhor do que a condição de janeiro. Boa. Meu caro Heráclio, muito obrigado, meu caro, por estar participando com a gente desse boletim. A gente agradece aí ao INMET a parceria de sempre e convido para voltar sempre, Heráclio. É sempre bom te ouvir. Eu que agradeço, Alexandre, a você e agradeço também a todos que acompanham o canal e um bom dia a você e uma boa semana. Valeu, Heráclio. Um abraço, meu amigo. Até mais. Até mais. Tá aí, Heráclio Alves, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.